Olá, neste exemplo, nós vamos analisar as condições necessárias para que não ocorra distorção em um sistema linear. Então, nós temos aqui um circuito RC e pode corresponder aí a algum modelo e usado aí na prática aí para uma determinada linha de transmissão, por exemplo. E nós aqui temos que determinar aqui algumas coisas, né? Então, nós temos que determinar a função de transferência desse circuito. A partir daí, nós vamos obter aqui essas quantidades e aqui algumas condições necessárias aí para que não haja distorção que a gente vai analisar mais na frente. Então, inicialmente, a gente tem que obter a função de transferência. Nós temos uma entrada G e uma saída Y, elementos R e C aqui no circuito. Então, nós podemos proceder como a gente faz lá em circuitos, por exemplo, né? Trabalhar em termos aí de impedância. A impedância do resistor vale R, a impedância do capacitor vale sobre J ômega C. E aí nós usamos a regra de divisor de tensão, né? A gente pode fazer isso. Então, a gente pode ter que a saída ômega é eu y de ômega vai ser igual ao ZC dividido por dr mais EC, vezes aqui nosso G de ômega na entrada. E procedendo, a gente vai ter Y de ômega sobre G de ômega. Isso, por definição, é a minha função de transferência H de ômega, que vai ser o ZC sobre dr mais dc. Né? Prosseguindo, vamos ter H de ômega igual a 1 sobre J ômega C sobre R mais C. Simplificando, vamos aqui ficar com 1 sobre 1 mais J ômega R C. Nós podemos ainda fazer uma simplificação que é útil para utilizar as tabelas, né? Que é você dividir tudo isso aqui por RC. Então, a gente fica C 1 sobre RC mais aqui J ômega. E eu vou chamar esse 1 sobre RC de A. Né? Então, A, por definição, aqui, C. E aqui nós vamos ter H de ômega igual A sobre A mais J ômega. Então, esta aqui é a função de transferência, é o que está colocado aqui embaixo. Né? Então, uma vez obtida a função de transferência, a gente vai obter aqui as outras coisas que se pedem, né? Por exemplo, o módulo e a fase. Então,
nós podemos escrever h de ômega, o módulo h de ômega é elevado a j θ h de ômega. Então, isso aqui vai implicar, né, que o módulo h de ômega vai ser igual a sobre a raiz e ao quadrado mais ômega ao quadrado. E o θ h de ômega vai ser a fase de cima menos a fase de baixo, então isso aqui vai ser menos a tangente inversa ômega sobre A. Então, é o que também está colocado aqui abaixo, né? Então, se a gente observar aqui, foi o que foi obtido aqui e o que foi obtido aqui. Então, nós podemos fazer um gráfico aqui deste módulo e desta fase que foram obtidos. Então, se observar aqui, nós temos o gráfico do módulo de h de ômega e aqui o gráfico esse aqui, né? Θ h de ômega. Então, o módulo de h de ômega, ele parte aqui do valor 1 e ele vai caindo à medida que a frequência aumenta. A fase, por outro lado, ela começa aqui do zero, né? Ela tem um comportamento mais ou menos retilíneo aqui no início, linear, mas depois aqui ela vai, quando o ômega tende a menos infinito, ele vai tender para a assíntota, que é o menos π sobre 2, que está colocado aqui desse lado. Então, se nós lembrarmos lá das condições para que a transmissão seja sem distorção, nós teríamos que ter o módulo do h de ômega constante durante toda a banda. Então, ele deveria manter aqui esse valor de 1. E a fase, né, ela deveria ser linear, então ela deveria acompanhar essa reta. Então, isso significa que se nós utilizarmos toda a banda disponível, né, um sinal, a gente colocasse na entrada desse sistema um sinal que tivesse componentes de frequência aqui elevadas, esse sinal ele sofreria tanto uma distorção de amplitude quanto uma distorção aqui de fase. E na saída você teria um sinal bem diferente da entrada. Entretanto, né, a gente observa que se a banda for restrita, né, se a gente utilizar apenas uma faixa de frequência pequena, nessa faixa você tem aqui uma distorção bem pequena, tanto de amplitude tanto de fase. Então a gente vai para a segunda parte aqui desse problema. E a ideia aqui é, eu agora vou determinar a largura de banda que verifique determinadas condições. Então, eu vou tolerar um erro de 2% na resposta de amplitude, né? Uma variação, por assim dizer. E 5% aqui no atraso, né? Então, a gente vai ter que calcular aqui uma medida de atraso aqui para ver como é que isso funciona. Então, inicialmente, vamos para a parte do atraso, né? Nós vimos que tinha
uma medida chamada de TD de ômega, que é menos a derivada θ ômega com relação a ômega. E isso aqui a gente chamou do atraso, recebe um nome, às vezes, chamado de atraso grupo, né? Chama isso daí. A gente também pode usar essa medida. Nesse caso, né, então a gente teria que fazer a derivada aqui do C, tirando esse negativo, vai ser a derivada em relação a ômega da tangente a menos 1 de ômega sobre A. E isso está também colocado aqui embaixo, né? Você vai aí em alguma tabela aí de derivadas, você vai verificar que isso é A sobre 2 mais A2. Então, isso aqui é a medida do atraso. Então, como é que esse atraso se comporta, né? Esse atraso aqui a gente pode visualizar aqui na figura. O atraso ele está colocado aqui nessa imagem abaixo, de ômega. Ele inicia aqui com esse valor 1 sobre A, mas depois ele vai variando aqui de acordo com a frequência. O que a gente vai fazer é estabelecer aqui uma condição em relação ao atraso, né? Então, prosseguindo, nós vimos para aqui, para essa parte aqui na sequência. A gente tem aqui o valor da amplitude inicial, tem o atraso aqui no zero, né, que vale 1 sobre A. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer com que a variação da amplitude seja no máximo de 2%. Então, isso quer dizer, né, que você vai partir de uma amplitude inicial 1 até uma amplitude final aqui de 0,98. É isso daí. Como é que a gente traduz isso aqui em condições? A gente tem a expressão aqui da amplitude. Então, a gente vai fazer com que a amplitude ela permaneça, né, superior a esse limite. Então, a gente faz aqui que a amplitude seja maior aqui com o limite aqui de 0,98 para a gente garantir a distorção de 2%. Então, você faz, eleva isso aqui ao quadrado, os dois lados, né? E isola e a gente chega à condição e a frequência necessária para que isso ocorra, ela tem que ser inferior a 203.000 radianos. A gente pode fazer a mesma coisa em relação ao atraso. Então, em relação ao atraso, a gente vai partir de 1 sobre A, atraso, e a gente tolera aí no máximo 5%. Então, vai até o 0,95 de 1 sobre A. Como é que a gente traduz essa condição? Pega a expressão do atraso, nota que ela tem que ser superior lá ao limite, lá, o limite mínimo, lá que é para você garantir esses 5% no máximo aí de atraso. Fazendo aí o algebrismo apropriado, a gente chega aí a essa condição, que a frequência tem que ser menor ou igual de 229.400 radianos. A gente tem aqui condições distintas, uma que atende a amplitude e outra que atende a fase. A gente tem que atender os dois, né? Então a gente vai escolher a menor, ou seja, que a banda aí que a gente deve considerar, né, para esse sistema, para que a distorção de 2% de amplitude e 5% para a fase seja atingida,
ela é essa aqui de 203 mil radianos por segundo. Se a gente fizer aqui, dividir isso daqui por, você vai dividir aqui, você vai ter a largura de banda em hertz. Então, a banda aqui em hertz vai ser 32,1 kHz. Isso significa que se você colocar um sinal na entrada cuja distribuição de frequências ela esteja aqui nesta banda, então esse sinal vai ser minimamente distorcido. Então, o que é que vai sair na saída desse sistema linear, né? Se você colocar aqui na entrada do circuito RC o G, vai sair na saída seu Y, T. E o Y de T vai ser aproximadamente quem? A função de transferência do filtro, né? O valor dela, a amplitude. Nesse caso aí, a amplitude aí, ela está entre 1 e 0,98. Então, a gente pode pegar e dizer aqui, isso aqui é aproximadamente 1. Você vai ter o G e T menos aqui um atraso. E esse atraso, né, que a gente vai fazer esse atraso está entre 1 sobre A e 0,95 de 1 sobre A. Então, a gente pode dizer que aproximadamente esse atraso é o sobre A. Ou seja, isso aqui vai ser GT menos 10 a menos 6. Então, significa que se você colocar um sinal aqui, G, na entrada, aquele sinal G vai aparecer aproximadamente na saída 1 microsegundo depois. Né? Microsegundo depois. Então, este é um exemplo de condições para que o sistema possa transmitir um sinal com uma distorção, por assim dizer, controlada.